Você não acha, Caio, que o mundo está tão desobediente que Deus mandou esse vírus? É o que todo crente pensa, né? Você estava falando disso hoje, do teólogo lá. Todo crente só fala isso, só pensa nisso. E eu vou dizer a você o seguinte: quem mandou esse vírus fomos nós. Esse vírus faz parte de uma evolução e essa evolução dos vírus, por exemplo, vai acontecendo também por causa da nossa capacidade de contra-ataque. Então, é a nossa própria capacidade de irmos aprendendo a nos defender dos vírus que vão fazendo os vírus ficarem cada vez mais potentes. E a gente está desenvolvendo vacina para esse agora. Se o mundo não estivesse cheio de muitos idiotas, a população toda do planeta seria vacinada, no máximo até o fim do ano que vem, mas do jeito que as coisas estão indo, é que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo na África. Comece a assistir televisão internacional que você vai ver que não está tão trágico quanto aqui, porque aqui a gente tem os recursos, mas enterramos os IFAs com a nossa idiotice ideológica. Mas lá não tem dinheiro para nada. Ou eles recebem de graça, ou eles estão... O governo, as nações não têm dinheiro para comprar em número suficiente para atender. Agora, se de um lado isso vem da própria resposta viral ao nosso desenvolvimento de contra-ataque químico, medicamentoso, uma vacina é um contra-ataque. Ontem nasceu uma criança no Brasil que já nasceu imunizada, porque a mãe tinha tomado a Coronavac nos últimos meses da gravidez e a criança nasceu até agora como a primeira criança imunizada. Foram fazer o teste, ele já nasceu livre de coronavírus, de Covid-19. Outras cepas virão, isso vai se multiplicar. Agora, isso tudo se desenvolveu na humanidade, contra a humanidade, por causa do progresso humano. As nossas cidades foram, no passado, especialmente nos últimos 2.000 anos, ou 2.500 anos, especialmente da Roma antiga para cá, que Roma já era uma cidade, nos dias de Jesus, por exemplo, com 1 milhão de habitantes, 1 milhão de esgoto, 1 milhão de águas, 1 milhão de dejetos, 1 milhão de lixos. Só não tinha plástico. E era uma cidade que não produzia nada, que recebia tudo de fora, e só comia e defecava e bebia. E não eram limpos necessariamente, fora daquela realeza que toda hora estava em alguma terma. O povo, muitas vezes, tinha dificuldade para asseio, multiplicação de doenças, de pestes, vieram das nossas cidades grandes. As nossas grandes calamidades no ocidente da Terra, nos últimos 2.000 anos, aconteceram especialmente no lado cristão do planeta, no lado ocidental, católico, protestante, anglicano, antes disso só católico, e no tempo onde toda a iluminação científica era vista como feitiçaria e bruxaria, onde a Terra era plana, qualquer desenvolvimento que curasse doenças a partir, por exemplo, da alquimia, era considerado algo enfeitiçado, demoníaco, maligno. Conhecimento e utilização de ervas para curar pessoas, como a igreja não sabia utilizar, ela dizia que era tudo do demônio. E matou uma quantidade enorme de gente inteligente, sábia, destruiu gerações. Meu Deus,
Era uma coisa assim, tipo queimar a biblioteca de Alexandria. De vez em quando alguém queimou uma biblioteca de Alexandria, ou proibiu o avanço científico, especialmente a religião. Cidades cheias de miséria, cheias de pobreza, cheias de valas abertas, de mau cheiro, de ratos, de tudo que você não pode imaginar, como era Londres, como era Veneza, Nossa. como era Paris. Não tem ideia de como eram essas cidades cheias de ouro, nas abóbadas dos palácios e das catedrais, e cheias de sujeira, de gente que não se banhava direito, de gonorreia, de sífilis, de tudo quanto é doença venérea, de ratos andando junto com crianças. Isso não era problema, o problema era saberem que o marido fez sexo oral na esposa, podia colocá-lo na cadeia há alguns anos. Enfim, uma quantidade bárbara de coisas não podia. Agora, o saber era proibido. Como até hoje. Então, sinceramente, gente, vamos lidar com o vírus, que ficou com a potência que esse vírus tem, por causa da nossa capacidade de sobrevivência. Quanto mais a gente consiga sobreviver a essas criaturas, vírus, bactérias, e mais a gente tiver a possibilidade de eliminá-los, mais cepas novas se desenvolverão. E o que é a solução de hoje ficará ineficaz daqui a um tempo. E uma outra crise se agudizará na Terra, e outras aflições esperam pelos nossos filhos e pelos nossos netos. E se a gente tiver ainda vida mais algum tempo aqui nesse planeta, eu próprio ainda viverei algumas outras situações alarmantes no porvir, não tão distante ainda. Agora a tendência é que a diminuição dessas replicações aconteçam em prazos cada vez menores, e a humanidade tem que estar preparada para isso tudo. E, nesse sentido, essa vacina da Pfizer tem uma aplicação extraordinária, porque ela tem uma capacidade de ser mexida, porque o elemento que vai combater o vírus em nós tem maleabilidade sintética para ser movido para atingir outras cepas, né? Outras cepas e outros ataques. Ou seja, o mundo dessa maleabilidade sintética chegou na dimensão viral, que pode acelerar o ritmo das próximas criações de vacina. Mas ainda vem muitas pestes, foi o que Jesus disse. Pestes. Virão pestes. E nem toda peste que vem foi assim algo que Deus enviou. Toda peste que vem da soma dos fenômenos da existência, entendeu? Escute isso, toda peste que vem, toda realidade que se torna uma ameaça ao homem, vem da soma desses fenômenos e dessas criaturas na medida da nossa aproximação deles. Porque vírus, eles estão aí, bactérias nas florestas, na minha terra, no Amazonas, tem a maior capacidade, a maior variedade viral e bacteriológica do planeta. Você imagina? Índio sabe lidar com isso, por isso ele fica na dele, né? Ele não vai além, ele reconhece caça doente, ele reconhece coisas que não estão boas, ele se trata, ele se defende. Ele não tem como se defender
do contágio humano. Nós somos uma infecção multiviral, multibacteriológica. Nós somos um aparato de natureza química, infecciosa, destrutiva. A chegada de um humano do resto do mundo num ambiente protegido em relação a nós é a covardia de ir criando genocídio na aproximação, que é o que, infelizmente, algumas pessoas defendem. Não existe tribo, povo indígena, não, só existe brasileiro. Então vamos integrar tudo, porque mata logo o resto, que não tem nenhuma resistência para lidar com a porcaria do esgoto da nossa civilização. Mas e aí, minha filha, meu filho, por favor, pare de ler a vida assim, vai estudar ciência. Pare de ficar fazendo essas perguntas. Me dá uma tristeza para a gente que vê um vírus e fica pensando que foi praga divina. Eu abençoo aquelas pessoas que veem um vírus e dizem, não, eu vou estudar. Eu vou aprender a enfrentar essa guerra microscópica, microbiótica. Eu vou ser um combatente nesse mundo poderoso que pode acabar a humanidade, porque a humanidade existe civilizatoriamente de maneira não sustentável. Enquanto nós humanos não formos completamente sustentáveis, os vírus se multiplicarão, as bactérias, e as nossas medicinas os fortalecerão e eles mudarão para nos atacarem num nível aonde eles possam nos ser letais, porque eles também querem sobreviver à nossa volúpia de dominarmos todas as coisas existentes no planeta. Então é isso, mude de mente, vá estudar ciência e pare de ficar pensando em praga divina. Se você crê em praga, vá aprender a vencê-la em nome de Jesus, com luz. Na criação estão todos os remédios divinos contra todas as pragas que surgem. Estão aqui, entre nós.